para ter uma gravação, para quem sabe alguém se interessar por ver. Você está sem áudio, é, Jackson? Alô? Oi, tá ótimo. Não, eu tô com áudio, porque eu Tá, tava tá bom, tá num ótimo. lugar cheio de gente, aí não podia falar. Tem pessoas digitando aqui. é, Acho que é Gel. Não sei, tem alguém falando aqui, não estou entendendo. Gel, tá falando aqui com o Zap, não sei o que, alguma coisa, eu não sei o que fazer. Então, professor, vamos tocando o nosso barco, né? Hoje é o nosso. Você conseguiu ler o livro? Jackson? 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 Oi, tô aqui. Você conseguiu ler o livro? Tô aqui. Você conseguiu ler o livro? Eu não, professor. Minha internet não tá muito boa, não. É, ele é online, né? Aí eu não. É que eu uso a internet da UBA. Aí lá não tava muito boa, não. É um link, né? Aí no grupo 2, Mas eu vou começar a ler, o eu livro vou está aí. tentar ler Você hoje para fazer pegando. o trabalho hoje. Começar hoje. É, é. Hum? Então, veja, a aula de hoje sobre isso, entendeu? É basicamente sobre o conteúdo do livro. A gente viu, vocês teriam lido, a turma teria lido, mas não veio ninguém. Então, o que é que. Se eu falar, eu vou dar um spoiler do seu trabalho. A ideia da a metodologia é exatamente você estudar, você formular pensamentos, como está escrito naquele texto longo. Aí, nesse grupo, no grupo 2, você acima tem o link com o livro já aí. Você abre ele no WhatsApp, entendeu? Então, geralmente não precisa muito da internet nem nada. O WhatsApp é muito potente, tudo, às vezes melhor do que o computador em termos de sinal e tal. Então aí você abre e vê, e lê, teria que ler do capítulo da folha 21 a 33, é uma coisa assim, não me lembro mais exatamente, não, que é o capítulo 1, que é o teatro jesuítico, que vai falar sobre o teatro, o início do teatro no Brasil. Bom, a gente falou bastante sobre como é, os cronótopos do teatro, né? O que é que vai chamar a atenção nesse? Eu vou dar um spoiler, porque eu pedi para você destacar 3 pontos importantes quando você lê esse capítulo, entendeu? Se eu ficar falando, eu vou destacar alguns pontos importantes e vou ali. Mas, enfim, você tem alguma ideia a respeito do início do teatro no Brasil? Ó, pelo tema aí, teatro jesuítico, eu acho que tem a ver com alguma coisa voltada mais religiosa, não? Sim, sim. O teatro no Brasil foi trazido pelos portugueses. Tem gente que, Ariano Suassuna, entre eles, gosta de fazer confusão. Então ficam dizendo que não, que no Brasil já existia teatro, que ninguém trouxe teatro para o Brasil. Não é verdade. Então, como você viu na semana passada, a palavra teatro, na semana passada não, na segunda-feira, a palavra teatro não significa plateia. Plateia. Muito bem. Então, significa a plateia é o lugar físico e o lugar do público. Mesmo que o público fique em pé, mesmo que seja itinerante, você que trabalha com teatro de rua, que tem vínculos com teatro de rua, Uhum. no momento que a cena para em algum lugar, ou no momento que ela está andando, tem um lugar do público especificamente determinado, entendeu? E não fosse essa diferença entre o ritual e o espetáculo, tem a fé. A pessoa que vai ver um ritual, ela vai por uma razão de crença, de fé em Deus, na vida após a morte, ou algum tipo de fé religiosa
E o teatro não tem, não é para isso. O teatro é uma outra coisa. O teatro é diversão, é lazer. Então, isso de dizer que já existia teatro no Brasil não é verdade. Não tem nada parecido com teatro, em que o público ficasse assistindo a um espetáculo. Existia esporte. Esporte, sim, havia. Competição entre tribos e tudo. Uma coisa parecida com a gincana. Mas não Professor, teatro mesmo, no sentido de que é, seria um lugar para o público. então, Então, diga, diga. então esse o teatro assim mais voltado para religioso, assim, ali não é bem um teatro ou É um teatro. Por exemplo, eu fiz a Paixão de Cristo. Eu acho que você fez também, não me lembro. Você falou alguma coisa da Paixão de Cristo também na sua cidade. Eu fiz a Paixão de Cristo, mas eu não tenho religião. Eu não sou cristão. Eu li a Bíblia, chamei um dramaturgo, que foi João Sanches. Ele fez a adaptação da Bíblia para um roteiro, porque na Bíblia são 4 evangelhos, né? Os evangelhos canônicos. Eu queria essa abordagem canônica. Alguém aqui no passado fez o Evangelho segundo Maria. O Evangelho segundo Maria não é um evangelho canônico, ou seja, não é um evangelho oficial, aceito pela igreja, pelas igrejas, pelas pessoas em geral. Ele é um evangelho que existe, perdido aí na tradição, é chamado evangelhos apócrifos. e qual o teatro o teatro esse que você falou aí, o teatro para diversão, né? E o teatro voltado para Religioso. religião, É qual a isso que eu, diferença de um que não é um teatro e o outro o do teatro religioso, religioso? é isso que eu estou lhe dizendo. O teatro, mesmo quando você faz um tema religioso, como a Paixão de Cristo, as pessoas vão ali para ver um teatro, ver uma pessoa vestida de Cristo, ver uma pessoa vestida de fantasiada, fingindo que é Ah, Cristo. O outro fingindo que é Satanás, o outro fingindo que é Herodes, o outro fingindo que é Herodias, que é Nossa Senhora, que é os personagens da história de Jesus. São Pedro, os apóstolos, ele está fingindo. E ao fingir, ele cria uma ilusão. Entendeu? Essa é a ideia da arte. entendi. A ideia da arte é criar uma ilusão, criar um simulacro, né? Que Aristóteles chama de mimes. Eu não estou podendo escrever, o meu chat não está abrindo. Escreva aí, por favor. Esqueci até seu nome, pelo amor de Deus. Jackson. Jackson. Esqueci até seu nome. Estou um pouco. O pessoal não veio ninguém, tudo fica um pouco assim mesmo. Então, Jackson, o teatro cria uma mímese, entendeu? Uma ilusão. Então eu não cheguei, talvez eu tenha chegado a falar isso para vocês quando eu falei que o cronótopo é formado pelo espaço, cronótopo de teatro, espaço, o público e a mímese. Por que o público? Porque o teatro é feito pelo público, ou seja, para o público e com o público, ele é construído junto. Aquela apresentação para aquele público, ela vai ter um caráter específico que depois não vai se repetir, nunca mais. Por isso que o pessoal fala, o teatro é efêmero, o teatro é efêmero. É uma arte efêmera, porque ela tem esse caráter de que é apresentada uma única vez e depois ela não se repete mais. Ela vai sofrer alterações, ela vai ter um processo. Então a diferença é essa. No ritual, ninguém quer criar ilusões, simulacros. Entendeu? Se você disser ao padre que ele está criando ilusões, se você disser ao filho de santo que ele está criando ilusões, se você disser no centro espírita que aquela pessoa que está ali, Edivaldo Franco, que recebeu o espírito, está recebendo as mensagens, aquilo é uma ilusão, eles vão ficar com raiva. Porque eles não estão ali fazendo ilusão nenhuma. Eles estão, para eles, aquilo ali é real, é tudo real. Entendeu? Então, essa seria a diferença. A missa, o candomblé, o centro espírita, o budismo, são realidades, enquanto que o teatro entretenimento, teatro quanto arte, sobretudo o teatro profissional, que é isso que nós estamos interessados, ele é um entretenimento, ele é um lazer, ele é uma coisa que a pessoa faz, vai exercer na hora da diversão, na hora do seu entretenimento. Entendeu? Estou tentando aqui, não está abrindo nada. Guel, você está aí? Guel entrou, mas não apareceu aqui também, não sei. Guel voltou, caiu, mas não está aparecendo. Está aqui, não, dizendo que só temos nós dois. Entendeu, Jackson? Então a diferença é essa, que um é um
um trabalho, um esforço, uma profissão, cujo ofício é criar ilusões, criar espetáculos, criar uma coisa que a pessoa viaja ali, criar uma situação, criar um personagem, criar. Então, é uma coisa do faz de conta. Se a gente puder reduzir a uma expressão infantil, seria o faz de conta. Não é? O inglês é make believe. O faz de conta. Fazer a crer, fazer de conta, fazer como se fosse. Então, aquele ator ali, ele faz de conta que ele é Jesus, o outro faz de conta que é São Pedro, o outro faz de conta que é Satanás. É um faz de conta. Na religião, não tem isso. Na religião, as pessoas estão buscando um contato verdadeiro, para elas verdadeiro, com entidades sobrenaturais, inteligências sobrenaturais, imateriais, orixás, espíritos, santos, deuses, assim, de uma outra, entendeu? Uma outra chave, num outro patamar de atitude do público. Então, o público que vai para a igreja, ele é totalmente. Os atores são ela para dentro. Então, algum ator pode vir fazendo aquele personagem e começar a pensar que ele mesmo é o personagem, a mudar o seu comportamento em função do personagem. Isso acontece às vezes com teatro, é muito repetido e tudo. O ator vai assumindo às vezes a Miguel chegou. O ator vai assumindo às vezes a personalidade, o caráter do seu personagem, o comportamento do seu personagem. Mas no ritual de verdade, não. No ritual de verdade, aquele comportamento, a pessoa só tem ele ali no momento daquele ritual e ela tem aquele comportamento, o orixá, um espírito, o budismo tem isso também. Ele só tem aquele comportamento ali naquele momento, diante daquelas circunstâncias, etc, etc. Então, são muitas diferenças. A gente poderia ficar um tempão aqui fazendo diferenças, mas essa é a diferença básica. O ritual pretende ser algo real, vinculado à realidade. O teatro, as artes, o livro, a música, tudo, pode até querer fazer a pessoa refletir sobre a realidade. E ele, no caso do teatro, é uma coisa real que acontece diante do público. Então, existe uma dimensão de realidade no faz de conta do teatro, que é ele está ali, na frente do espectador. O ator está ali. Se o espectador quiser jogar uma pedra, ele joga. Se ele quiser subir no palco, furar, quebrar a quarta parede, subir no palco, ele faz isso, não tem problema. Mas então isso muda tudo. Quer dizer, esse fato de que o artista teatral, o artista do espetáculo, que pode ser o cantor de ópera, o bailarino, o ator, o cantor de show musical. Então, quando você vai ver um show que você vê Caetano, você vê Marisa Monte, Ivete Sangalo, tudo, eles estão ali representando um personagem. Então, eles criaram uma imagem, criaram um personagem, e eles apresentam o show através daquele personagem que eles criaram, o público que o público já identifica. Então, não é um personagem como Hamlet, ou como João Grilo, ou como um personagem bonitinha, do Bonitinha Mais Ordinário. Não é um personagem assim, nesse sentido. Mas é um personagem, é uma persona, por isso que se diz, é uma persona, é uma máscara, é um escudo que o artista cria para realizar aqueles espetáculos e conseguir criar uma ilusão para o público. Respondi? Sim, sim. Certo. Entendi. Sim, Guel. Guel está nos ouvindo? Está ouvindo bem, Guel? Está aí o ícone, a gente não sabe se está ouvindo. Eu não estou conseguindo abrir o chat aqui. Sim, está ouvindo bem. Pronto. Então, nós estamos fazendo, Guel, Jackson não leu o texto. Então, eu vou seguir por você. Você conseguiu ler eu falei para ele que o livro está aí no grupo do História 2. No grupo do História 2 tem o link. Você abre no telefone, no WhatsApp. Então, você clicando, ele abre no telefone. Você pode, o streaming é leve, o telefone é mais leve do que o computador. O computador, às vezes, realmente fica sem sinal, não consegue conectar. Mas no grupo do WhatsApp é bem fácil, tá? Então tá aí. Então, Guel, a ideia hoje é vocês exatamente
começar por vocês, apresentando os 3 pontos importantes. Essa é a ideia, a metodologia do ensino, quer dizer, é não trazer tudo mastigado para vocês, é deixar vocês lerem, vocês destacarem as coisas que vocês acharam importantes e, a partir daí, a aula correr em função disso. Então, eu lhe pediria para você, não sei se você não está sem áudio e tudo, não sei como seria isso, mas, em princípio, você apresentar os 3 pontos que você considerou mais relevantes a partir da leitura do capítulo 1, do teatro jesuítico. Quer escrever aqui alguma coisa, ou se você tiver áudio? Sim, mas você consegue digitar? Quer dizer, quais foram os pontos relevantes assim para você? Eu não estou querendo atropelar, eu já estava falando com o Jackson trouxe a coisa do teatro, a diferença entre o teatro religioso e o teatro de entretenimento, digamos assim. Então, no quesito da catequese. Sim, pronto, então vamos. Você não tem como falar com a voz, né? Porque escrever é cansativo. Da dança, mídia. Aqui entrou uma palavra, já estavam introduzidas, sei lá. Da dança, Anchieta, que Anchieta já utilizava. Sim, sua amizade com os índios. Sim, sim. Isso foi aquela nossa conversa no fim da aula da segunda-feira. Quer dizer, o Anchieta, ele é um santo, né? Ele é um beato, né? O Papa beatificou, não sei se ele é um santo mesmo ou se ele é apenas um beato. Beato é como se fosse um semi-santo, para introduzir o teatro da catequização. Então, Anchieta era um cara realmente sério, era um católico sério, só ali o século XV. Então, Anchieta era um católico sério. Então, ele estabeleceu com os olhos azuis e tudo, caminhava pobre, andava descalço, caminhava muito, ia nas comunidades. Ele tinha uma. Mas isso está fora do mundo do estudo do teatro. É só a gente saber que Anchieta era sério. E que Anchieta, antes de Nóbrega, Anchieta escreveu um texto ou dois pequenos, que ele já. Mas eu pergunto a vocês, por que Anchieta escreveu um texto para teatro? Por que ele usava teatro? O teatro tinha que função nas mãos de Anchieta? Qual seria a função do teatro? Por que ele recorreu ao teatro? Eu acho que é porque o teatro é uma forma mais. Posso falar? Pode, claro. Claro. É porque o teatro, eu acho que prende mais atenção, principalmente do pessoal, dos povos Sim, indígenas, né, que não tinha talvez essa cultura de representação assim. E aí falar de sim. deidade Eu também falou. para os índios, acho que Sim, seria mais sim. fácil para eles, para ensinar os índios, né? Catequizar. Sumiu aqui, sua voz está indo e voltando, viu, Jackson? Eu vi você bem falando bem sobre prestar atenção, que o teatro conseguia prender mais a atenção dos índios. E Guel falou do lance da catequese e tudo, que é uma coisa também importante. Tá certo, todos os dois estão certos. Você levantou um ponto interessante, viu, Jackson? Eu não ia dizer isso não, mas quando o Pedro Álvares de Cabral chegou, a primeira vez que a chegada de um branco europeu ao Brasil, oficialmente, já tinha outros piratas e tudo que já tinham. Mas quando Pedro Álvares de Cabral chegou, era o período da Semana Santa. Então,
Eles vinham de Portugal, naquele tempo não se tomava banho no navio, não tinha banheiro, não se tomava banho, ninguém escovava o dente. Então eles deviam ter chegado com um mau cheiro horrível e pegavam escorbuto. Parece que foram 45 dias de viagem. Então a alimentação era deficiente. O escorbuto é uma doença das gengivas que sangra, inflama. E então a chegada deles foi cansativa, né? Mas mesmo assim, Cabral não desce. Incrível isso. Cabral fica dentro do navio. E ele organiza, ele chega, se eu não me engano, numa quinta-feira ou numa sexta-feira da Paixão, ou na quinta-feira anterior à sexta-feira da Paixão. Ele fica no navio. Ele era religioso, a bandeira dele era a religião, ele vinha catequizar a função de Cabral, assim, de Cabral. Cabral, que não era um marinheiro de verdade, ele era o capitão e tudo, mas ele não era um marinheiro de fato. Ele tinha algum treinamento, mas não era. Então, os marinheiros ajudaram lá, trouxeram, e ele manda fazer a missa no domingo de Páscoa. Então, a primeira missa, a famosa cena da primeira missa no Brasil. E aí ele desce pela primeira vez. Ele ficou fedido lá e tal. Os outros desceram, tomaram banho, tinha rio lá em Porto Seguro, tinha rio, tomaram banho de mar, tomaram banho de rio, esticaram as pernas, caminharam, conheceram pessoas, devem ter namorado e tudo. As índias eram muito, não eram assim, como é que eu posso dizer, eram muito ativas, né? Sexualmente e tudo. Então, isso já começou muito rápido, esse tipo de intercâmbio entre o europeu e o índio. E o sentido de monogamia, esses sentidos não eram outros, enfim, isso não é importante para a gente. O que eu quero dizer é que todo mundo, quando chegou, quis descer logo para conhecer, para ver, estabeleceram logo relacionamentos, começaram a trocar aquele negócio de espelho, de pente, de coisas, de facas. Aquilo é verdade, começaram a ter logo esse tipo de sedução com os índios também deram coisa, a roupa, a camisa, que os índios não conheciam praticamente, aquela coisa costurada direita, são bem costuradinhas e tudo, os índios acharam tudo aquilo maravilhoso. Mas Cabral só desce no domingo. E no domingo ele manda rezar uma missa. E aí, Jackson, para me contradizer, e aí eu gosto disso, é isso que eu quero trazer vocês, para vocês entenderem que o estudo da história é um estudo de contradições, de questões em aberto, não há uma. Né? Então, eu estava aqui fazendo todo um texto defendendo a ideia de que o ritual se distingue do teatro do entretenimento. Então, misturar ritual com teatro de entretenimento é uma coisa que não tem, é frágil, intelectualmente frágil, porque o ritual é real e o entretenimento é um faz de conta, é uma festa, é uma brincadeira. Mas, Jackson, os índios, quando viram a missa, o padre cantando, aquele negócio em latim, falando, eles respondem, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, o coro responde, aquele jogo que é a missa, que tem uma dinâmica lúdica, né, de ritualística, né, de perguntas e respostas, de participação, comunhão, de cantos, e todo mundo canta, uma hora só o padre canta, o povo responde. Esse roteiro, essa roteirização da missa, para os índios, parecia um teatro. Então eles ficaram encantados quando eles viram aquilo. Os caras desceram, fizeram uma cruz. Para eles aquilo foi incrível, foi uma coisa realmente espetacular. Fazer uma cruz, o objeto cruz, não tinha nenhum sentido para eles. Porém, aquela cruz grandona que fizeram lá, um negócio alto, uma cruz alta, um altar, não sei como é que foi feito esse altar, o Pero Vaz de Caminha não descreve, mas fizeram a cruz. Então, aqueles cantos, o padre falando em latim, a missa era em latim, falando em latim, aquelas respostas, aquelas palavras sonoras, batendo sino, soltando fumaça, aquelas coisas todas que tem na missa, que são elementos que nós poderíamos dizer que são teatrais, pareceram aos índios uma festa fantástica. Então, Pero Vaz de Caminha anota que depois da missa, eles ficaram cantando e dançando o dia todo, até o outro dia de manhã, bebendo, eles tinham bebida lá, bebida de fermentada, de coisa fermentada, de aipim, enfim, de frutas, folhas fermentadas. Então eles ficaram cantando, e os portugueses certamente levaram
algum tipo de aguardente lá dele, bagaceiro, sei lá, alguma coisa dele lá também, e ficaram todos portugueses e índios cantando, dançando até de manhã. Isso está na carta de Pero Vaz de Caminha. Porque eles não, para os índios, aquela missa não era uma missa, ou eles, como não conheciam teatro nesse sentido do entretenimento, eles não faziam diferença entre o ritual e o espetáculo. Então, para eles, só havia o ritual, ou, no caso, coisas esportivas, que também tinham caráter divino, que também tinham um caráter divino, tinha uma coisa, o Quarupi, tudo, os eventos esportivos dos índios, os povos ditos primitivos, têm geralmente um caráter também ritualístico, os esportes. Então, são dedicados aos deuses, e já são dedicados aos deuses. Então, contradizendo o que eu estava dizendo a Jackson, eu próprio me contradizendo, trazendo vocês para, validando a especulação, a reflexão e a contradição, para os índios, aquela cena, aí Jackson voltou, então, aquela cena em que os índios viram a primeira missa no Brasil, a famosa cena, que tem um quadro pintado, da Meirelles, eu acho que não sei o que, Meirelles, belo quadro, tudo, a primeira missa, os portugueses levantando a cruz, os índios sentados, atentos, assim, sentados nas árvores, como se fosse um público mesmo, uma plateia de um show ao ar livre. Aquilo para os índios pareceu extraordinário. Então, para os índios, aquilo era um espetáculo, era um ritual, mas uma coisa que tinha um elemento festivo. Festivo no sentido que, por exemplo, os rituais afrodescendentes têm. Então, o que vocês já foram certamente em Candomblé, né? Miguel e Jackson conhecem a cerimônia de Candomblé, né? Sim ou não? Não, nunca fui. É mesmo, Jackson. Tem que ir, pelo amor de Deus. Precisa ir urgente. Miguel conhece? Miguel não está, não sei se está nos ouvindo. Está aí, mas não. Então, se respondeu, não apareceu aqui no chat. Eu não estou conseguindo abrir o chat. Esse meu computador, sei lá. Yu. Yu é o que? Conhece cerimônia de Candomblé ou não? Mas travando. Você conhece Candomblé? Conhece? Acho, sim. Sim, professora, você conhece esse rituais de Candomblé? Foi algum? Conheço. Pronto. Então, o que é que tem nos rituais de Candomblé? No ritual de Candomblé se come, se bebe, é uma festa. Então, tem o ritual normal, tudo certo. Durante o ritual já pode ter comida e tudo, tem algum momento que pode, ou depois. Eu já vi ter comida durante o ritual e depois. Mas turista não tem problema, não. O Pierre Verger dizia que o turista é melhor para o candomblé do que o estudioso, o antropólogo. É uma discussão complexa. Ele acha que o antropólogo, o turista vai, valoriza, deixa um dinheiro que ajuda a manter aquilo ali, que é sempre muito pobre, não tem sustentação. Então, o turista faz tudo isso. Enquanto que o antropólogo vai perguntar, grava pessoas, começa a valorizar um e não valoriza o outro, isso já gera ciúme, já cria brigas internas. O antropólogo revela os segredos, que muita coisa daquelas ali não pode ser dita, não deve ser dita, e não deve ser escrita. Então, mil questões. Pierre Verger, o candomblé é uma coisa oral. Então, há uma discussão. Mãe Stella, que é uma líder importante, além de mãe de santo, importante, tudo é uma liderança. No caso da discussão do candomblé, defendia que se devia escrever. Ela diz, o que não se escreve, tem um livro dela que o título é O que não se escreve, o vento leva. Então, ela quer dizer isso. O que não se escreve, o vento leva. Se você não escrever, não registrar, depois vai sumir. A tendência é sumir. Vem outro, vai mudando, a mentalidade, a memória vai se transformando e acaba. Vira uma outra coisa. Porque o pessoal do candomblé tem um esforço muito grande no sentido de preservar as tradições intocadas e purificadas da modernidade. Todo o trabalho do pessoal do candomblé durante o século XX foi nesse sentido, de não se
não se abrir para intervenções, para interferências e tudo, e tentar manter os princípios de pureza da sua Constituição. Esse é um dos esforços. Por isso, Mãe Stella o esforço de Mãe Stella é esse, tem que escrever, porque escrevendo já outros dizem que não, que escrevendo aí você divulga, aí todo mundo se mede, aí todo mundo quer dizer que sim, quer dizer que não, isso pode, isso não pode. Muita gente critica, por exemplo, o sacrifício dos animais. Muita gente que come carne. Então a pessoa come carne, mas critica que no candomblé tenha o sacrifício dos animais. Parece contraditório, né? Mas tem muita gente que age assim, criticando esse negócio dos sacrifícios e tudo, que é a crítica de Jesus, é uma das críticas de Jesus lá no Antigo Testamento. Eu não sou cristão, não, já. Mas quando Jesus vai falar no templo e tudo, ele critica os sacrifícios, as oferendas, o mercado, o comércio de oferendas e tudo aquilo. Você ia pedir pela sua saúde na sinagoga lá, no tempo de Cristo, né? No ano zero, no tempo que Cristo teria. Eu não acredito em nada disso. Para mim, tudo é uma fábula, é uma criação. Mas, nesse período, Cristo foi lá e fala contra o mercado, a cena famosa, que ele ataca os mercadores do templo. Porque o rabino mandava matar um bode, mandava fazer isso, mandava comprar aquilo. Então, tinha um mercado já em torno do templo, pessoas, os vendilhões, depois foi famoso como os vendilhões do templo. Tal. Jesus quebra tudo, não tem um acesso de raiva. Jesus era raivoso, não era esse doce que as pessoas dizem. Então ele quebra tudo, ele ataca os mercadores, os famosos vendilhões do templo, e contra o comércio da religião, contra tudo isso que é o comércio, uma religião muito voltada para o comércio do dinheiro, né, os sacerdotes. A gente tem aí o exemplo das igrejas ditas fundamentalistas e tudo, que tem um sistema de arrecadação de dinheiro fortíssimo no mundo inteiro. E, enfim. Então, Jesus atacava isso também, tudo. Então, mas voltando. Então, para os índios, essa coisa do ritual era... Então, eu estou trazendo aqui a contradição. O ritual era também espetáculo. Então, para ele, não tinha distinção. Aquilo era um espetáculo, mas era também um ritual. Então, um espetáculo, mas era também um ritual. Então, ao mesmo tempo que era um entretenimento, e isso faz com que eles fiquem festejando até de manhã e tudo, essa coisa toda. Certo, professor Jackson? Já pulou, o Miguel já sumiu aqui, hoje o negócio está complicado aqui, as conexões. Mas você tá conseguindo seguir aí, né? Estou conseguindo agora porque eu mudei de local, agora a internet ficou um pouco melhor. Está melhor. Mas você tem razão, quer dizer, o teatro, já estou dando spoiler, não tem importância. O teatro serviu como ferramenta de catequese. Seguiu como uma ferramenta ideológica, digamos assim. Então, vou dizer a você uma coisa que eu disse a Guel, eu acho que você já tinha saído na aula passada, que ela ficou debatendo esse tema do teatro jesuítico. Quem mais usou o teatro como instrumento de catequese? De catequese, ou catequese política, ou para fazer a cabeça, para... Quem mais você teria alguma ideia de que, na história, quem mais teria usado o teatro como ferramenta de formação de mentalidade? Eu não lembro. Não, estou desligando aqui, o telefone está tocando. Eu não Não? tenho. Não lembro assim de ideia. É fácil. Bertold Brecht, por exemplo. Bertold Brecht. Brecht o que é que ele quer fazer com o teatro? Ele usava mais político, né? Político, mas para defender uma determinada ideologia. É a mesma coisa que João da Nóbrega, padre Manuel da Nóbrega fazia, José de Anchieta. Mas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, a ideologia é o catolicismo, é o cristianismo, é tudo isso. Para Bertold Brecht, a ideologia é o marxismo, é um socialismo. Mas a atitude deles em relação a um teatro, não que Brecht tenha feito isso durante toda a vida, Brecht não foi assim a vida toda. Foi um período da vida de Brecht que ele chamou
de teatro dialético. Ele não chamou de teatro político, não. Viu? Isso é a gente que chama. Ele chamou de teatro dialético. E também de teatro épico. Ele usa ele usa essas duas expressões para definir o trabalho dele, a estética dele. Então, teatro dialético ou então teatro épico. Mas, como você tem razão, ele usava o teatro com uma finalidade política. Ele e muitos outros, eu estou dizendo Brecht, porque Brecht é o nome mais conhecido. Mas no Brasil você tem muitos, Augusto Boal, Dias Gomes, muita gente fez isso, muitos. Oduvaldo Viana Filho, Vianinha, Oduvaldo Viana é Vianinha, Chico de Assis, tem muitos dramaturgos brasileiros, Ariano Suassuna, de uma maneira não tão assim didática e tudo, mas também a partir de uma cultura de teatro popular, uma busca de um teatro popular, tudo isso refletindo uma atitude política, querendo induzir no público uma atitude política, revolucionária, socialista e tal, como o Bertold Brecht. Todos eles, Jackson, são filhos do socialismo na União Soviética. Então, quem realmente botou isso em prática pela primeira vez nos tempos modernos foi o pessoal da União Soviética, Lenin, Stalin, que fizeram a revolução, pegaram essas ideias que já existiam de Karl Marx, de outros pensadores, do Lukács. Não adianta, esses nomes para nós não adiantam. Só para você entender que o teatro já tinha sido usado assim. E também a Igreja Católica, durante toda a Idade Média, e daí é que vem a tradição das Paixões de Cristo, usou o teatro para catequizar o povo. Então, para levar, como as missas eram em latim, ninguém entendia nada que o padre dizia, o povão. O povo ia para a missa e ficava ali ouvindo aquilo, Dominus Vobiscum, aquelas frases em latim, e ninguém entendia o que era aquilo na Alemanha, na Inglaterra, e na França, em Portugal, ninguém sabia o que era aquilo. Mas eles rezavam e repetiam. O padre fazendo a peça, e o povo entendia mais a história do santo, a vida de Jesus, a vida dos santos. Então, aí tem os mistérios, os chamados mistérios medievais, autos e mistérios medievais. Eu não posso nem escrever porque o meu chat não está abrindo. Que porcaria que está acontecendo aqui. O chat não abre. Por alguma razão. Eu estou conseguindo gravar e está sendo uma façanha, porque eu não sei nem como. Não abre nada aqui. Eu já saí, voltei, mandei 2 links, mas não funciona. O negócio de gravação realmente é um problema, viu? Mas então, professor, na Idade Média a igreja usava, e se você for futucar, Jackson, na antiguidade, o teatro grego, Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, tudo isso tem um fundo religioso. São temas, são mitos que têm um fundamento religioso. Então, o fundamento, que é uma palavra muito usada no candomblé, o fundamento, as fundações, a base do teatro grego, daquelas tragédias clássicas da Grécia e tudo, das epopeias e tudo. Era religioso, eram santos, eram entidades, um pouco diferente da coisa católica, politeísta, mas eram histórias de entidade, de Dionísio, de Aquiles, de Hércules, de seres que tinham uma formulação. Naquele tempo não falava a palavra santo, mas de uma formulação, digamos, sobrenatural, supernatural, acima da natureza, dos seres da natureza. Eles pertenciam a uma outra realidade cósmica, celestial, uma outra realidade imaterial. E, por isso, o teatro também era uma coisa meio de catequese. E aí, que mais a gente fala sobre esse período do teatro jesuítico? Se você considerar os cronótopos, como seria o espaço para essas apresentações de Anchieta e de Manuel da Nóbrega? O espaço, o senhor quer dizer, o teatro? O espaço onde o espetáculo se apresentava, assim. Como era esse? A gente viu que palco plateia é uma coisa só, pelo amor de Deus. Não vamos nunca mais voltar a falar só do palco.
que é o que normalmente os autores de história fazem. Só falam do texto, do palco. No máximo, falam um pouco do estilo do espetáculo, assim, mas nunca buscam um vínculo do teatro com o público. Então, como seria o espaço? Em que lugar essas peças dos jesuítas seriam apresentadas? Eu entendo que deveria ser na rua, no espaço aberto, ao ar livre, eu acho. Geralmente, sim, no espaço aberto, ao ar livre. Porque, Você vai ler, quando você lê o texto, você vai ver, às vezes ligado a procissões, às vezes ligado a dias de dia santificado, um dia de Santo Antônio, aí fazia alguma representação teatral vinculada a Santo Antônio. O dia de Santa Bárbara, aí fazia alguma coisa. Isso para os índios era uma coisa encantadora e ao mesmo tempo encantadora e ao mesmo tempo como é que eu posso dizer, ao mesmo tempo informativa. Eles a estavam aprendendo como é que eu posso dizer, a Bíblia, aprendendo sobre a religiosidade católica, aprendendo sobre o mundo dos católicos, entendeu? Então, o espaço era geralmente aberto, mas apresentava também na própria igreja, viu? Já tinha poucas igrejas, pequenas capelas, o entorno das capelas. Você sabe que as igrejas têm, em torno da igreja, uma área, né? Chamada de adro, geralmente chamada de adro, que fica em torno da igreja. Às vezes esse adro é murado, bota uma cerca, bota um muro, às vezes não. Então, em torno da igreja tem um espaço que é meio como um palco, que é um pouco mais alto do chão. Então, às vezes, ali no próprio adro se fazia apresentações. E, às vezes, até dentro da igreja, a depender do tipo de apresentação. Se não tivesse muita comédia, muita coisa, naquele tempo comédia, tudo isso era considerado uma coisa mundana como é que eu posso dizer, meio condenável. Então, não se fazia comédia dentro da igreja, não creio que alguém fizesse. Mas pode ser que sim, ninguém sabe. Dia de chuva, alguma coisa assim, levava tudo para dentro da igreja. Mas você tem razão. Seria ao ar livre. Então, seria um teatro de rua. Geralmente tinha uma procissão, de uma maneira geral, não é que sempre, obrigatoriamente, era assim. O povo vinha seguindo a procissão, essa procissão terminava no palco, tinha o espetáculo. Então, juntava, entendeu? Isso é uma coisa que muitos grupos de teatro de rua fazem. Você que tem vínculo com teatro de rua deve saber disso, pode saber disso, e se não sabe, fica sabendo. Muitos grupos fazem isso, eles fazem um bochicho, fazem um percurso, uma coisa itinerante, um caminho, uma coisa, e com isso eles atraem as pessoas e tudo isso se junta num lugar e tem uma apresentação. Então, é uma estratégia clássica, digamos assim, uma estratégia tradicional de teatro de rua, é essa de fazer uma procissão que termina no palco, num espaço cênico, e às vezes tem um palco, os desenhos que tem das apresentações dos jesuítas, às vezes tem um palco mesmo construído. Embora no passado remoto de Anchieta, de André da Nóbrega, não creio que isso fizessem um palco. É muito trabalhoso, muito para um único dia. Não tinha ninguém para fazer, nem nada. Queria ser no chão mesmo. Então seria um teatro de rua, ou um teatro na rua, como eu prefiro chamar, porque existe uma delimitação do espaço, o palco, a plateia, claramente delimitados esse organismo, que é o teatro, que é o palco-plateia, isso estaria completamente configurado e estabelecido ali naquele evento. Então, seria o que eu chamo de teatro na rua, diferente do teatro de rua, que o teatro de rua usa uma árvore, usa um montinho que tem, uma pedra, um buraco, uma janela, usa a geografia, a topografia, né? O espetáculo ele se movimenta ali na topografia do que existe. Um telhado, o que for, a pessoa, dependendo do espetáculo, naturalmente, né? Da direção, da ideia, da estética. Então, essa seria a distinção de teatro na rua ou teatro de rua. O teatro de rua ele está instalado, ele está integrado na topografia, na geografia e na topografia do ambiente, lugares altos, lugares baixos, comprido, corredor. O que tiver janela, torre,
árvore, tronco, toco. E o teatro na rua não. Ou monta um palco, ou cria uma rodinha, ou cria um cantinho, ou aproveita um declive, faz ali ligado ao declive, bota o público no declive e fica os atores embaixo. Ou uma coisa alta, bota os atores no lugar alto, como na igreja. Tem na frente da igreja, tem aquela calçada mais elevada, aquele espaço. Naquele tempo não tinha calçada, era tudo de barro. Mas um lugar um pouco mais elevado do que a rua. Então, ali poderia funcionar como palco. Tá certo? É. Então, por tudo isso, Jackson, o nosso autor começa dizendo aqui, ó, o teatro no Brasil, o teatro chegou ao Brasil tão cedo ou tão tarde quanto se desejar. Se por teatro, se por teatro entendemos espetáculos amadores isolados, de fins religiosos ou comemorativos, o seu aparecimento coincide com a formação da própria nacionalidade. Então, esse argumento, própria nacionalidade, tendo surgido com a catequese das tribos indígenas feita pelos missionários da recém-fundada Companhia de Jesus. Se, no entanto, para conferir ao conceito sua plena expressão, exigirmos que haja uma continuidade de palco, com escritores, público, atores relativamente estáveis, então o teatro só terá nascido alguns anos após a independência, na terceira década do século XIX. Então ele vai dizer logo, botando para quebrar, que esse teatro do século XVI até o século XIX não é teatro. É uma comemoração, é uma catequese, é um teatro-educação, é arte-educação, mas não é teatro. Então, ficou claro para você isso, Jackson? A ideia aqui do João Roberto? Rapaz, estou preso aqui. Pronto, me libertei. Sim, ficou claro. Ficou claro? Ele quis dizer que então o- antes da palavra teatro, então não pode ser Não, chamado de teatro, é isso? não. Ele está dizendo que porque a palavra teatro já existia há milhares de anos, quando Ou porque não tinha um estudo? não, ele diz não tem uma continuidade. O cara fazer uma pecinha amadorística Ah, com tá. o Entendi. soldado, chama um soldado que vai fazer o papel de São Jorge, chama a irmã de Joaquim, que vai ser a Nossa Senhora. Eu próprio, quando era menino, eu fui São José. Eu pequeno era São José. E a minha irmã, mais velha que eu, 3 anos, que ou seja, era grandona, uma menina de 3 anos e um de 7, é bem longe. De 7 é pequenininho, de 10 já, ela já era de 10 anos, já mocinha, já querendo ter peito, tudo, ela era Nossa Senhora. E eu era o marido dela, São José, pequenininho, menino. Exatamente. Isso é. Você pode, de sã consciência, é isso que ele está dizendo, dizer que isso é teatro. Aí tem atores profissionais, eu digo os cronótapos do teatro. Se além de não ter um espaço real, você não tem a mímese, você não tem os atores. Eu estava ali, eu não sei nem o que, eu estava fazendo, me vestiram uma roupa e eu fiquei ali em pé. A peça era assim, era um presépio, um negócio assim. Eu fiquei ali, parado ali. Foi a primeira coisa que eu fiz de teatro na minha vida, foi isso. Eu fui São José, no presépio vivo, sei lá, um negócio daquele que antigamente tinha muito e que hoje já quase não tem, o que é, que é triste, né? Muita gente ataca a Igreja Católica, não gosta desses negócios de católico, porque é uma religião dominadora e colonizadora e tal, né? Mas, por exemplo, em relação à questão do teatro, tinha muita coisa no teatro que era feita pela Igreja Católica e pelas igrejas protestantes. Tem muitos atores e tudo que começaram a fazer teatro em grupos de teatro que havia dentro das igrejas protestantes. Atores conhecidos hoje, como Arildo Deda e outros, eles começaram a vida fazendo peça na igreja. Protestante, não era nem católico. E outros na igreja católica. Eu, por exemplo, fui na igreja católica. Não era na igreja, era num colégio de freira. Mas era um colégio de freira. Então era um negócio de igreja. Não tinha mulheres, não tinha homem. Quem vai fazer o papel de São José? Não tinha homem. Uma das meninas tinha que arranjar o irmão.
arranjou a mim, que era completamente inverossímil do ponto de vista da idade, né? Porque o São José é muito mais velho que Nossa Senhora na Bíblia, e é exatamente esse é um dos problemas, né? São José é um velho, solteirão, um solteirão, antigamente não era uma pessoa bem vista. Então São José era um velho solteirão. E ele se casa com Nossa Senhora, que era uma jovem, Virgem Maria, aquele negócio de Virgem Maria, uma jovem, muito jovem, tudo, e esse casamento ele é um pouco tenso, né? Um velho com a jovem, e de repente a jovem aparece grávida, sem, sem ter ainda tido nenhum contato físico com São José. Então, os rituais de celebração de casamento lá dos judeus, dos hebreus daquele tempo, não se chamavam judeus, dos hebreus, ainda não tinham concluído. José não estava totalmente casado com Maria ainda, não tinha tido sexo. Então, como é que Maria aparece grávida? Aí tem a história do Espírito Santo, aí tem toda essa coisa que é. Mas o importante aí é você entender isso, quer dizer, esse teatro que é feito pela igreja para fazer as celebrações e tudo, o João Roberto diz: olha, se você quiser chamar isso de teatro, você chame, mas isso não é teatro. É isso que ele está dizendo aqui. Para conferir ao conceito a sua plena expressão, exigir, é, exigiríamos que haja uma continuidade de palco com escritores, atores e público, entendeu? Então, essa cultura teatral, escritores, atores e diretores, cenógrafos, tudo, ele não bota aqui para não ficar muito longo, mas toda a equipe que cria o espetáculo, continuamente, faz hoje, amanhã outro, na semana que vem outro, no ano que vem outro, de modo que aquele pessoal vai crescendo, vai se apropriando de tudo aquilo. E sem isso, sem continuidade, como ele está dizendo, não é teatro. Entendeu? Ficou claro? Sim, sim, agora eu entendi. Aí eu lhe pergunto, e hoje nós temos teatro? Nós temos isso que ele está dizendo? Escritores, atores e público em continuidade, atuando continuamente? Os mesmos? Eu não sou. Eu sou do Tem mal. quando tem aquele uma espécie de coletivo, né? Os grupos Sim, mas com nomes. Agora assim, isso do nada continua, assim, tem uma continuidade de muitos anos e tudo. são poucos. São poucos. É o que eu lhe digo, na sua cidade, que eu sempre esqueço o nome, quantas pessoas da minha idade, eu tenho 66 anos, quantas pessoas da minha idade têm fazendo teatro na sua cidade? Eu acho que não tem nenhum. Nenhum. Entendeu? Então não existe continuidade. Entendeu? Aqui em Salvador, que você é uma cidade muito maior, onde teoricamente haveria muito mais possibilidade de florescer uma cultura teatral, nós somos pouquíssimos. Pessoas de mais de 60 anos, 5, no máximo, 4, 5, 6, no máximo. Somos pouquíssimos. Não sei porque não há esse estudo, é aquele velho problema nosso. Nós não temos os estudos, as informações, não existem informações. Então, não tem isso que ele está dizendo. Autores, atores, diretores e um público contínuo, que é o mais importante. Então, aquela coisa dos cronótapos do teatro. Teatro é espaço. Salvador tem vários teatros. Na sua cidade deve ter pelo menos um teatro. Tem? Tem, Tem? Tem? tem um centro cultural. Centro Cultural. Você fique sabendo, então, que pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que faz o censo. Eles, no último censo que foi feito, se eu não me engano foi 2019, eles detectaram que menos de 20% das cidades brasileiras têm centros culturais. Menos de 20 teatros, tipo teatro, né? Um clube para dançar, fazer festa, salão de baile. Salão de baile não, isso tem. Mas eles chamam de centros culturais tipo um teatro, que tenha um teatro, uma plateia, Entendi. pode passar fio. Menos de 20%. Então quer dizer que em 100 cidades, menos de 20 tem um teatro. Então aí você já tira uma população enorme. E não tem teatro. Não tem o elemento fundamental, que é o espaço.
O primeiro elemento que é o espaço físico criado, construído, aquilo tudo que a gente viu segunda-feira, construído para ver o lugar de onde se vê, mas não assim, o lugar onde você vai para ver o espetáculo, onde as pessoas vão com o E, e, propósito, sim. e às vezes, quando tem um centro cultural desse aí, são poucos professores de teatro, e às vezes não tem espetáculo, nunca tem, Nunca tem, é isso? porque É. que às vezes não tem alguém para dar aula, E não tem para incentivar, dinheiro, não tem incentivar os jovens. incentivo, não tem. Como não tem nada, não tem público. Aquela famosa ciclo vicioso, né? Como não tem teatro, não tem público. E como não tem público, não tem teatro. Então, como não tem público, não tem dinheiro. Como não tem dinheiro, não tem teatro. Como não tem... Então, você tem. Faltam as peças, falta uma articulação das peças do da cultura teatral, a gente estudou longamente o que é cultura, quer dizer, os elementos todos que se combinam para formar uma cultura teatral. Então, nós hoje não temos uma cultura teatral no Brasil. Nunca. Eu posso Ô, lhe dizer. professor, Sim, diga. na minha cidade agora, antes da pandemia, os prefeituras estavam investindo muito em escolas de música. O senhor acha que pode Investindo. ser que também Falhou aqui, viu? Investindo em quê? investindo em escola de música? Escola de música, sim. Você acha que a partir disso aí pode ser que chegue também ao teatro lá? Pode, sim. Lá tem um centro cultural, tem um espaço de Sim, teatro, tem tudo. pode sim, pode. Você mesmo pode. Você pode ir lá no Centro Cultural e dizer, pô, bicho, vamos fazer aqui um negócio, vamos. Aí leva pessoas daqui de Salvador ou de outras cidades, chama um grupo para ir se apresentar lá, você leva o seu grupo para se apresentar na outra cidade. Isso tudo pode gerar, entendeu? Falta muito isso, entendeu, Jackson? É isso. O meu objetivo no curso, o meu objetivo, digamos assim, de fundo, grande objetivo básico, é trazer essa consciência para vocês, que a história do teatro é feita por nós. A história do teatro não vem de governo, não vem, o governo não ajuda o teatro e por isso que o teatro é fraco. É aquele ciclo vicioso. Se o teatro for forte, por que os políticos dão dinheiro aos músicos? Porque para eles ficam bem na fita. Ele contratar um show de uma grande celebridade brasileira e levar para a cidade do interior dele, ele fica bem. Então, não quer dizer que ele goste de música, que ele acredite que a música melhora a vida das pessoas, ou mesmo que ele queira melhorar a vida das pessoas. Ele não quer nada disso. Ele é político, ele quer roubar, brasileiro. O político só faz roubar. Mas ele quer ser reeleito. Então, para se reeleger, ele tem que parecer, pelo menos no período eleitoral, no ano antes da eleição, ele, que se chama o famoso ano eleitoral, um ano antes das eleições, ele tem que mostrar serviço. Então, ele vai fazer de tudo que ele puder. E uma das coisas que os políticos brasileiros fazem, em geral, são esses grandes shows com grandes celebridades, e eles dão dinheiro super estimados, e eles dão dinheiro, o show custa 400 mil, eles dão 600, e o artista, inclusive, devolve 200 ou mais, só Deus sabe. Aí tem 1000 jogadas, 1000 coisas. E, então, por que eles não fazem isso com o teatro? Porque o teatro não tem público. Então, é um ciclo vicioso que começa conosco. Essa é a história. Se você for provocar, se você for batalhar, o teatro pode funcionar. Se você quiser Assim, chamar eu a acho que pessoa, se você quiser, vamos fazer um bate-papo online isso, com é isso que eu estava. Cleise Mendes, se você quiser, eu ajudo. Com Cleise Mendes, com Jackson Costa, com pessoas, eu mesmo, sei lá, qualquer pessoa que você acha que o pessoal de lá vai gostar de ouvir. Aí, online, vamos fazer. Eu ajudo, se você quiser fazer. Você conta comigo. É isso Cília, que eu acho. Maria Menezes, esse pessoal vê na televisão, Maria Menezes, Frank Menezes. Sim, desculpe, eu lhe interrompi. É isso que eu penso assim, que o teatro, geralmente no interior, ele não tem público porque não tem De um teatro. grupo de teatro para É incentivar as isso. pessoas a ir assistir. É um ciclo vicioso. Como não há uma regularidade, porque a primeira peça que você fizer vai ter pouca Vai gente. ter. Aí você tem que encontrar uma maneira de chegar no público, chamar os amigos, fazer rifa, Escola. sair vendendo os bilhetes, cada um leva o elenco, bota um elenco grande,
um dos segredos para ter grande público numa situação dessa é você ter um elenco grande, porque o ator pega o seu irmão pela gola, você vai ver seu pai, sua mãe, a família de cada um vai. Então, se você tem um elenco com 10 pessoas, 15, vocês não vão ganhar dinheiro, mas vocês vão ter público, porque 15 pessoas vão levar 100 espectadores só entre parentes, amigos, e no mínimo 150 pessoas. Cada um leva 10, no mínimo, para uma apresentação. Aí você fazendo vários dias, aí o cara começa a vender, não, R$ 5. Ora, se você, veja, se você faz uma peça com 5 pessoas e o ingresso custa 10 e 5, é muito barato. 10 e 5 é mais barato que uma garrafa de cerveja. Então não é tão difícil vender esse ingresso. Se cada ator vender 100 ingressos, não, 100 não, 100 é muito. Se cada ator vender 20 ingressos, cada ator faz 5, faz R$ 100, vendendo 5 ingressos a R$ 20. Eu botei 20, fiz um erro de conta aqui, um erro de cálculo. Se ele vender 5 ingressos, ele faz R$ 50. Então, cada apresentação vai faturar R$ 250. Se você fizer 5 apresentações na semana, cada ator recebe R$ 250. R$ 1.000 por mês. Aqui para nós não é tão ruim, entendeu, Jackson? É pouco, é uma merreca. Mas se você faz isso, faz também uma peça infantil, aí você vai nas escolas, vende lá 10 e 5, 10 inteira, 5,6, e também vende 100 ingressos, então você vai, entendeu? Faz mais R$ 100, mais R$ 200. Então você começa a fazer fazer sentido do ponto de vista da profissionalização, fazer os espetáculos. Então vocês vão começar a faturar cada ator R$ 500 por semana, digamos. São R$ 2.000 por mês. Aí vocês vão ter que reinvestir uma parte desse dinheiro, no princípio. E aí é que vai, entendeu? Aí você vai funcionando, vai chegando. Nós tivemos aqui na Bahia, nós vamos com sorte chegar lá. Nós tivemos aqui na Bahia, nos anos 80, exatamente puxado pela música, a música Axé Music. O Axé Music é o primeiro movimento cultural, artístico-cultural brasileiro, fora do eixo Rio-São Paulo, que aconteceu inteiramente na Bahia, que gerou uma receita de nível profissional, e foi autossustentável. É isso o sentido da palavra autossustentável, autossustentabilidade. Então, autossustentabilidade é isso, você faz um negócio que dá lucro. Não é apenas ganha um pouco de dinheiro. Ganha o dinheiro para pagar todas as despesas, lucro é isso. Despesa, receita. Receita, pagou a despesa, sobrou um dinheiro. Esse dinheiro é o lucro. Esse lucro será reinvestido em outros projetos ou será gasto. A pessoa ganha, é a sua remuneração. Então, nos anos 80, o Axé Music pela primeira vez conseguiu isso no Brasil. Nunca, nem nunca, todos os artistas brasileiros, Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, todos tinham que ir para o Rio São Paulo. Todos. Caetano Veloso, Tropicalistas, Tom Zé, Novos Baianos. A minha irmã, Regina Dourado, que foi morar no Rio para fazer novela. Todos. Sem nenhuma única exceção. Jorge Amado, escritores, todos tiveram que ir para o Rio de Janeiro e São Paulo. Primeiro o Rio, São Paulo. São Paulo é onde tem o dinheiro e o Rio é onde tem o glamour. Sempre foi assim. Então, sempre os artistas ficaram entre Rio e São Paulo. Os tropicalistas, por exemplo, Gil, Caetano, etc., começaram em São Paulo. Os Novos Baianos também começaram em São Paulo. Era o começo, porque o Rio é competitivo com a Bahia, então você tem aí um histórico. Então, nunca houve um movimento cultural no Brasil, na história da cultura brasileira, que detecte, que perceba, que registre a existência de um projeto cultural de grande porte fora do eixo Rio-São Paulo. Esse primeiro projeto é o Axé Music, e você tem filmes na internet, documentários, tudo, você pode saber isso com toda facilidade. Foi que houve em relação ao teatro? É que o Axé Music começa no início dos anos 80, mas aqui na Bahia. Então, os artistas baianos antigamente não tinham prestígio de lotar os espaços.
Quem começou a fazer isso foi o Axé Music, em uma proporção grande. Sempre tem as exceções isoladas, como ele dizia, espetáculos isolados. Um espetáculo isolado não cria cultura. Como a gente viu, o que é cultura? Cultura é um conjunto de várias coisas se articulando, vários artistas, um assim, um assado, um comédia, um besterol, um série, um tragédia, um clássico, um vulgar, um pornô, um ópera italiana. Todo esse conjunto de coisas forma uma cultura. Como a gente viu, um ecossistema, um organismo vivo e a cultura funciona. Então, aqui na Bahia nós temos esse exemplo. Nos anos 80, depois que o Axé Music estourou e mostrou que havia um público em Salvador disposto a pagar caro para ver os artistas baianos, porque antes do Axé Music isso não existia, existia numa proporção pequena ou em casos isolados, mas não como uma cultura, um tecido cultural. Então, o que é que o Axé Music traz? O Axé Music está associado ao carnaval, às micaretas. Então, eles trouxeram um tecido, era um grupo grande de pessoas que mantinham uma atividade musical o ano inteiro. E muitas opções, com muitas alternativas e diferenças, e o Axé Music dos blocos, ditos blocos ricos, dos blocos afro, cada um com suas características, mas o mesmo movimento. Embora tenha características estéticas e artísticas distintas, o movimento é o mesmo. Em seguida, vem o teatro. Então, houve um movimento grande aqui em Salvador, a gente vai ver isso ainda, eu espero. Hoje não veio ninguém, hoje eu teria que falar com vocês sobre os atores. Eu queria fazer um bate-papo com os atores. Eu queria não, eu vou fazer. Tem a gente, eu não tenho, eu vou fazer e botar na internet, quem quiser que veja. Um bate-papo sobre os atores, sobre esse período do teatro, entendeu? Basicamente sobre esse período do teatro. Então, nos anos 80, puxado pelo Axé Music, houve uma explosão de teatro na Bahia. Teatro profissional. Então, uma coisa que aconteceu na contramão da história, entendeu? O pessoal chamou o boom do teatro. Eu não posso nem escrever aqui, porque o chat não abre. Não sei o que está acontecendo. Não abre o chat, essa porcaria. Mas o boom do teatro, boom, B-O-O-M, boom, boom, a explosão. É a expressão inglesa. Explodiu, uma coisa que estourou, tal. Uma bomba no bom sentido, porque bomba, às vezes, o pessoal usa no bom sentido, e às vezes uma bomba também no bom sentido. Mas tem uma bomba no bom sentido, uma bomba, uma coisa que, uau, chegou. O teatro teve esse poder nos anos 80. Entre os anos 80 e os anos 2000, aí começa um processo de decadência e depois termina 2000. Eu digo de 85 a 2005 somente para ter um recorte. Mas é mais ou menos por aí, um pouco antes, um pouco depois, 20 anos, cerca de 20 anos, nós tivemos um grande movimento teatral aqui na Bahia. Rico, de teatro cheio, de teatro lotado, cobrando ingresso caro, entendeu? Bacana, uma coisa profissional de verdade. Uma média de público de 200 pagantes por dia, cerca de 200 pagantes por dia, com mais ou menos, mas muitos contratos também, apresentações contratadas e com cachê, não era pela bilheteria, entendeu? Com cachê fixo e, e pago, pré-pago de eventos, de festas. Então, houve um grande movimento aqui. E isso prova o quê? Prova que o público da sociedade contemporânea, nós estamos falando de 1985, não é de hoje, mas do ponto de vista histórico, é hoje, 85 para 2020 é mais ou menos 40 anos, não fez nem 50 anos. Então, é o mesmo período. Do ponto de vista histórico, nós estamos dentro do mesmo período, embora de lá para cá o mundo mudou bastante. Mas mostra aquelas pessoas que iam no teatro naquele tempo ainda estão aí, estão vivas. Aquelas pessoas que fizeram aquelas peças estão aí, então eu sou uma delas. E estamos todos aqui, Marcelo Prado, Jackson Costa, Cília Coentro. É desse grupo, Maria Menezes, Cília Coentro, Ricardo Bittencourt, Gideon Rosa. Então, um grupo de atores fortes que eu creio que alguns desses nomes você já certamente ouviu falar. Maria Menezes faz televisão, Cília faz muita televisão, muito filme. Frank Menezes, A Bofetada, pessoal da Bofetada, Frank, Fernando Marinho, Lelo Filho, nem sei vou saber, tanta gente, Jackson. E é desse grupo, Jackson Dias, estou falando Jackson Costa, Jackson Dias, é desse grupo que saem Vladimir Brista, Wagner Moura, Lázaro Ramos. Então, dessa onda
desse movimento, desse ambiente, que foi criado assim por nós, fomos fazendo sem apoio nenhum, não tinha governo, não tinha patrocínio, não tinha nada. Cada um fazia a peça, metia a cara, com a cara coragem, fazia e vinha para a bilheteria. E ganhava, a peça ganhava dinheiro, se sustentava, era autossustentável, pagava todas as despesas e permitia que houvesse um reinvestimento. Ou seja, a palavra autossustentável é isso, não é apenas aquilo que sobrevive estabilizado. Autossustentável é algo que cresce. Ela tem os meios para se estabelecer e crescer. A sustentabilidade significa crescer de uma maneira sustentável, crescer sempre, crescer com solidez, né? As pessoas usam a palavra robusto. Eu acho meio que sou gordo, não gosto dessa palavra robusto. Mas crescer de uma maneira sólida, de uma maneira constante, não ter ondas altas e baixas, né? Que é isso que o João Roberto está dizendo aqui. Tá certo? Então, você pode fazer isso na sua cidade, professor. Você futucando aí, você cria um grupo, cobrando 10 e 5, ingresso de teatro infantil nas escolas, falando de um tema da escola, pergunta à diretora, qual é um tema aí que a escola vai trabalhar? Covid, vacina, há um tema de interesse público, que aí quebra a cabeça, inventa uma história, inventa uma peça, plageia, vê um filme, lê um livro, pega um pedacinho de um. Era assim que Shakespeare fazia. Shakespeare não inventava aquelas histórias do zero dele, ele ficava lendo um bocado de coisa, pegava um pedaço de uma, um de outra, misturava as histórias e dali ele tirava essas peças que hoje são clássicos mundiais, Hamlet, Romeu e Julieta, que todo mundo conhece, que são peças que marcaram a humanidade. Não era dele, nenhuma é invenção dele. É tudo copiado de histórias. Então, segundo Shakespeare, não sabemos se é verdade, essas histórias são verdadeiras, tanto a história de Hamlet quanto a história de Romeu e Julieta. Só que ele dá o seu tratamento artístico, o seu tratamento poético, o texto é muito sofisticado. Aí não tem nada, você mete mão, aí vai fazer o seu. Não tem, como Arthur dizia, né? Não, ninguém tem sentido ficar montando peça de Shakespeare. Você tem que fazer a peça hoje, fazer uma peça que interesse ao público de hoje, que tenha referências de hoje, fazer uma peça sobre realidade virtual, sobre teclar, ficar teclando, essa coisa das crianças, esse vício das crianças de ficarem no computador. Esse é um tema que o professor quer, o pai quer que tenha uma peça sobre isso, para o menino ver a peça e ele abrir a cabeça. Então, se você fizer uma peça dessa, eu não tenho a menor dúvida que você vai vender bastante ingresso, que os professores vão gostar, o diretor da escola vai gostar, os pais vão gostar. Aí pronto, você apresenta no horário da aula, na sala de aula mesmo, pede à diretora, me dê uma sala aqui e tal. Pronto, R$ 5. Se você fizer 3 apresentações por dia para 100 crianças por R$ 5, você ganha R$ 1.500 no mesmo dia. Com 4 pessoas, você tá bem, vai ganhar um bom dinheiro. Estou dando só um exemplo de busca de autossustentabilidade, busca de sem depender de verba de governo, de política, porque esse cara, o teatro não conta. Se você fizer isso e o teatro se estabelecer, que foi o que aconteceu, então Wagner Moura sai desse movimento que eu estou lhe dizendo. Ele já sai no fim, ele é dos jovens. Então, o movimento começou nos anos 83, 84, 85 já existia uma coisa. Então, já tinha um movimento. Wagner Moura estava de fralda, mas ele pega o bonde andando, ano 90, 80 e tanto, para 90, 90, não sei direito a história dele, ele aparece. E ele é um cara bacana, ele, Lázaro Ramos, Brista, esses caras são campeões, estão aí, não é à toa que eles estão aí na mídia toda, no mundo. O Lázaro Ramos está no mundo aí com o filme de Audrey Anunciação, que foi nosso aluno aqui da Escola de Teatro também. Então, esses caras saem daí desse movimento, entendeu? Então, eles. Hoje, o político mata e morre para tirar uma foto com o Wagner Moura, ou com o Lázaro Ramos, ou com o Brista, entendeu? Então, eles já viraram a mesa. Eles já viraram o jogo. Então, eles já não são mais aqueles caras como eu sou. Então, eu sou aquele chato do teatro. Aquele cara do teatro, aquele cara. Coroa ali, agora que eu fiquei velho, mesmo, aquele velho, conversa, chato, cheio de história, cheio de razão, querendo fazer e acontecer. Mas se Wagner Moura chegar aqui, tanto assim, eles conseguem financiar os filmes deles, milhões e milhões.
filmes que estão aí na mídia, não estou falando mal, tudo meritório, é meritocracia, eles merecem, eles têm talento, eles têm qualidade, mas eles conseguem, é isso que eu estou dizendo, eles viraram a mesa. Se você começar a fazer um teatro bacana e, e juntar público, o político vai se interessar por você. Teoricamente, é isso que vai acontecer. Como eles são interessados na música e como eles se interessam por essas figuras midiáticas, tipo Wagner, Lázaro, Brista, e Jackson Costa, e outros que têm um pé na celebridade. Certo, professor? Certo, eu entendi. Isso é a cultura. É disso que o João Roberto está falando. Quer dizer, isso não existia no século XVI. Século XVI são os anos de 1501 a 1600. Então, no século XVI, não tinha nada disso. Então, alguém pode dizer, é isso que ele está dizendo, alguém pode dizer que aquilo que tinha, aquelas pecinhas sobre São José, Nossa Senhora, não sei o quê, o presépio, no dia de um evento religioso da Igreja Católica, fazia uma peça sobre um santo, sobre o dia de Santa Bárbara, no dia dos santos. Desculpa, eu nem sei para dizer, eu sei Paixão de Cristo que eu me meti a fazer, querendo fazer um teatro popular. Mas no dia dos santos, no dia de fogo, sei lá, Eucaristia, tem um negócio da igreja aí que eu nem entendo direito o que é. Corpus Christi. Corpus Christi é o dia que Jesus subiu para o céu. É o Corpus Christi, o dia do corpo de Cristo. Então, nesse dia do corpo de Cristo, fazia uma peça sobre isso, Corpus Christi. O povo entendeu, Corpus Christi é isso, que Jesus ficou, ressuscitou, depois que ressuscitou, e um dia, existe uma discussão, dizendo que foram 40 dias depois que ele ressuscitou, ele sobe para o céu. Então, aí é uma discussão teológica chata. Se ele subiu o corpo dele, se foi só o espírito. Se foi o espírito, cadê o corpo? Então, tem uma grande discussão aí sobre isso. A conclusão é que Jesus se transubstanciou, ele se transformou. O corpo dele virou o espírito. Então, o corpo e o espírito viraram uma coisa só de uma matéria sobrenatural e ele subiu para o céu. Mas essa cultura, é isso que eu lhe digo. Atores, diretores, em um número razoável, presente na sociedade, como é o esporte. Qualquer lugar que você vá do Brasil, hoje tem jogo de futebol, não tem gente jogando futebol? Qualquer lugar do Brasil. Hein? Oi? Não entendi. Qualquer lugar do Brasil tem gente jogando futebol. Tem. Tem. Qualquer lugar do Brasil tem uns caboclos lá tocando violão, cantando, batucando no Tem tambor. Também tem. Então significa o quê? Que existe uma cultura da música. Significa que existe uma cultura do futebol. Existe uma cultura do teatro? É isso que o João Roberto Farias e Jacob Ginsburg estão falando do século XVI. Mas eu estou provocando vocês hoje. Hoje existe uma cultura do teatro? Vamos pensar. Não, uma cultura assim como a música e o futebol não tem. Tem uma pequena cultura reduzida a pessoas interessadas como você, como o Guel, como pouquíssimas pessoas interessadas realmente em fazer teatro, em pensar teatro e tal. E que podem e devem ser futucada, é isso que eu vivo fazendo aqui, futucada, provocada, instigada, checada, questionada, para necessidade de acordar e correr atrás. E se correr atrás, de acordar e correr atrás, tem resultado. É isso que esse período dos anos 85 até 2005, esses 20 anos, mostram. E aqui na Bahia, na contramão da história, o teatro no mundo inteiro é um fato decadente nesse período. O teatro no mundo inteiro estava naufragando, se reduzindo, encolhendo, no mundo inteiro. Mas, por coincidências, por uma conjunção de fatores que não foi pensado por ninguém, meio que aconteceram ao acaso, houve esse grande movimento. Houve um encontro de atores, diretores, cenógrafos, escritores, autores, como ele diz, autores, escritores, tudo isso convergiu, houve uma congruência, uma convergência de todos esses elementos e criou-se uma cultura teatral na Bahia entre os anos 85, 1985
e o 2005. Cultura essa que se desfez. Hoje a gente tem, se nos anos 90 a gente chegou a ter 30 peças em cartaz na mesma semana, hoje a gente tem 3, 4. O teatro baiano se reduziu a um número muito pequeno. É isso que ele está dizendo. No século XVI, você pode dizer que isso é teatro. Mas, de fato, realmente, isso que é a expressão que eu uso, que ele não usa. Existia uma cultura teatral no século XVI? Não. E hoje não existe, imagine no século XVI. Então, professor, eu acho que ficamos por aqui. São 15 para as 3. Você tem alguma questão, alguma observação? Você precisa ler realmente Sim, esse período aí, porque a gente tem que avançar, entendeu, Jacques? Eu preciso chegar com você na modernidade aqui. Você e Guel, só vocês dois que seja. Os outros eu não sei se ainda vem, se não vem. Teve essa confusão. Professor, aí. Sim. Diga. Essa aula foi uma das que eu mais entendi. A de hoje. A de hoje. É isso, porque você falou, participou. Eu tô aqui eu não estou em casa, né? Então, acho que ficou mais fácil me concentrar. Sim. Em casa eu fico muito... você falou, trouxe seus pensamentos. É isso aí, você não tem que ter. O aluno tem medo de você. Medo de mim? É que eu posso fazer nada. Eu estou aqui para fazer teatro. Eu sou uma pessoa de teatro, eu sou um rato de teatro, sou um maluco de teatro. Meti minha vida nisso. Então eu quero que vocês percebam que é possível. Então, o que é que eu digo? Eu não estou falando de coisa que eu li no livro. Eu fiz teatro. Eu fiz Los Catedráticos. Eu fiz A Conspiração dos Alfaiates. Eu fiz Canudos, A Guerra do Sem Fim. Eu fiz Rei Brasil. Eu fiz Lídia de Oxum, a ópera com orquestra sinfônica. Eu fiz A Paixão de Cristo. Então, eu vi que nos espetáculos, seja o espetáculo profissional, comercial, como era Los Catedráticos, ficou 12 anos em cartaz, seja no teatro popular, que foi o teatro que me interessou realmente, e o público gosta de teatro. Essa ideia de que o público não gosta de teatro, que teatro é uma coisa velha, é uma ideia errada. É simplesmente isso que eu estou tentando fazer vocês entenderem. E essa é uma ideia errada. O teatro tem possibilidade de existir na sociedade contemporânea, se a gente fizer isso. Se a gente ficar sentado reclamando da vida, não vai acontecer. Vai acontecer o que está acontecendo, que é o teatro está cada dia encolhendo mais, cada dia se perdendo. Então professor, hoje eu vou meter a cara. Eu vou negociar o livro e vou tirar o print da tela e vou. Se você não precisa você tirar o print, você clicar no link, ele abre. Mas eu vou salvar no Word depois, não. Vai ficar mais fácil eu carregar. Ser. Aí você depende do streaming, aí você fica um pouco nesse lugar aí, entendeu? Que você depende, às vezes. Eles estão bloqueando isso. É isso que eu estou dizendo a vocês já há umas 2 semanas ou 3. Os donos do livro, dos direitos autorais, estão bloqueando. Cada dia é mais difícil. Eu, há uns 2 anos atrás, eu baixava tudo que é texto do mundo. Hoje em dia eu tenho grande dificuldade. O que está acontecendo? A única conclusão que eu cheguei é que os donos dos direitos autorais, que querem vender o livro, deles, com toda razão, estão conseguindo que a internet, o Google, tudo vá bloqueando, entendeu? Não permite. Às vezes você abre o link, mas você não consegue baixar. É isso que eu quero lhe dizer. Se você conseguir baixar esse que está aí no seu telefone, ótimo. Eu tentei compartilhar do grupo 1 para o grupo 2, não consegui. Do grupo 2 para o grupo 1, não consegui. Mas você já está no grupo 2, então o livro está bem aí. Se você... você não tem acesso, né? Ainda não. Não, eu vou mandar para você aqui, porque do mesmo grupo, do grupo para ele mesmo, você vai ter acesso. Eu lhe mando agora mesmo quando terminar a aula. Mas o link do grupo 2 está errado, né? O link do grupo 2 está errado? O link que você mandou lá no grupo aí. Não, eu consegui mandar para vocês um link que é de um site. Não, eu tô no link do WhatsApp, do grupo do WhatsApp. Poxa, você não entrou no grupo 2, não? Não, nem acho que nem eu, nem eu, não. Ninguém ainda perguntou aí, né? Poxa, mas eu mandei. Depois, quando terminar a aula, você tenta de novo. E se você não conseguir, me diga. Porque eu mandei de novo. Eu atrapalhei grupo 1 com o grupo 2. Aí eu mandei, quando eu vi Guel falando, eu mandei de novo para o grupo 1. Tá. Então eu vou olhar depois. O link do grupo 2 para o grupo 1. É esse negócio de confusão da vida.
Agora, o que eu vou fazer agora, quando desligar aqui, é mandar o livro de novo, entendeu? Reencaminhar o livro para o mesmo grupo. Eu tentei mandar de um grupo para o outro, não foi. Mas dentro do próprio grupo, provavelmente eu vou conseguir. Porque você não tem acesso às mensagens. Não, Caso você entre hoje no grupo 2, é isso. você não vai ter acesso às mensagens anteriores. Mas então me diga se você tiver acesso ou não, porque aí eu vou tentar, eu vou mandar para você. Tá bom. Tá certo? Então ficamos aqui, professor. Parabéns aí pela resistência, pessoal. A resistência, você está aguentando a aula aí, Meu celular firme e forte. meu celular tá em 12%. Vixe, meu Deus do céu. Então pronto. Então vamos ficar por aqui e nos vemos na próxima quarta-feira. Tá Tá bom? certo. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer momento, mande WhatsApp, telefone, mande mensagem, e-mail. Eu terei todo o prazer em tentar, dentro da minha possibilidade, responder e esclarecer. Tá certo? Tá certo. Valeu, Até então, semana que Jackson. vem. Até Tchau. quarta, então. Bom resto de semana para você, viu? Até mais. Até. Tchau, tchau.